Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem, então se você me acompanha lá nas redes sociais, você já deve estar sabendo que eu não sou mais um estudante de fisioterapia, né? Já concluí o meu curso, já inclusive colei grau, mas eu ainda não sei o que eu vou usar aqui para iniciar os meus vídeos, então eu vou continuar abrindo os vídeos dessa maneira. Se você não me segue nas redes sociais, não me segue lá no Instagram, você precisa fazer isso, tá bom? @fisiomatos.vitor, me segue lá. Hoje a gente vai falar sobre o básico da nossa profissão, né? Talvez a minha profissão e de algumas outras. Depois que eu me formei, eu descobri que a fisioterapia é uma profissão incrível demais, ela é muito boa. E se você dominar o básico dessa profissão, veja bem como que isso é importante. Se você dominar o básico dessa profissão, você já vai ser um ótimo profissional. Tá bom? Eu te garanto. E agora a pergunta que você deve estar na sua cabeça aí é a seguinte. Ora, se só basta saber o básico para ser um ótimo profissional, por que tem muitos profissionais que não são bons? E a resposta é clara, é porque nem o básico alguns profissionais sabem, tá bom? E foi com essa ideia que eu tive, essa sensação que eu fiquei assim que eu colei grau, né? Foi mais um medo que eu senti, né? Eu fiquei me perguntando, será que eu estou sabendo o básico da profissão que eu escolhi? Então foi a partir disso que eu resolvi estudar um pouco sobre aquilo de fundamental que é preciso para ser um fisioterapeuta. E aqui no vídeo de hoje eu quero falar para vocês dos testes clínicos que você precisa saber para que você consiga ter um resultado bom com o seu paciente, né? E eu digo ter um resultado bom com o seu paciente porque esses testes vão te ajudar a identificar a lesão, identificar a causa da lesão, o mecanismo, qual é a estrutura que está sofrendo e aonde você tem que atuar. Se você souber esses testes, souber aplicá-los, você vai ter sim bons resultados com o seu paciente e é sim um conhecimento básico, né? Os testes clínicos ortopédicos lá do livro do Magee, né? É Donald Magee ou David Magee? Acho que Donald é Newman, né? Estou confundindo dois autores aí. Enfim, o lance é que eu peguei esse livro do Magee e eu fui lá em todos os segmentos, né? As articulações do nosso corpo e eu identifiquei os principais testes para aquela articulação e eu fiz um resumão ali no meu computador num documento de Word e agora eu quero transformar isso em vídeo para que você e eu saibamos e não nos esqueçamos nunca do básico da nossa profissão, tá bom? Tudo isso, esse resumo aí de várias páginas, vários capítulos do livro do Magee em menos de 15 minutos. Beleza? Se você achar que foi importante para você, não deixe de compartilhar com seus amigos de profissão, tá bom? Seja você fisioterapeuta ou médico, eu acho que alguns profissionais da área da saúde usam esses testes aí para fazer um bom atendimento clínico, tá certo? Aproveita, até mais, tchau. Teste de compressão foramidal ou teste de Spurring. Teste utilizado em caso de suspeita de radiculopatia cervical. Se a dor é sentida ao lado oposto em que a cabeça é flexionada, isso é chamado de Spurring inverso. Teste de compressão cervical máxima, também utilizado em caso de suspeita de radiculopatia cervical. Dor no pescoço sem irradiação para o ombro ou membro superior não constitui um resultado positivo para esse teste e pode ser indício de alguma patologia relacionada às facetas da articulação. Também pode ser usado para avaliar segmentos vasculares. Nesse caso, você deve manter a compressão por 30 segundos. A diferença entre o primeiro e o segundo teste que eu acabei de citar é que o primeiro deve ser feito se o paciente estiver com sintomas no momento da avaliação e o segundo deve ser feito se o paciente estiver assintomático. Testes de compressão de Jackson, também para suspeito de radiculopatia cervical, especialmente se a queixa do seu paciente estiver relacionada com a rotação do pescoço. A distribuição da dor irradiada pode dar alguma indicação de qual raiz nervosa está comprometida, por isso você deve estudar sobre os dermátomos. Teste de descompressão ou distração, também para suspeita de radiculopatias cervicais. O resultado é positivo se a dor é aliviada, quando a dor é suspendida. É um teste também utilizado para diferenciar dor de raiz nervosa e dor no ombro, simplesmente. Testes de tensão do membro superior, também chamado de TTMS,
Também testes de tensão do plexo braquial ou teste de Elvin. São 4 testes para estressar diferentemente os nervos espinhais e raízes nervosas do membro superior. O TTMS-1 vai estressar o nervo mediano e o nervo interósseo anterior. TTMS-2, também o nervo mediano, o nervo músculo cutâneo e nervo axilar. TTMS-3, nervo radial, e TTMS-4, nervo ulnar e as raízes nervosas de C8 e T1. Presta atenção, sintomas bilaterais podem indicar mielopatias, enquanto sintomas unilaterais podem indicar radiculopatias. Teste da artéria vertebral, utilizado em caso de comprometimento do sistema vértebro-basilar. O teste é positivo em caso de vertigem, diplopia, disartria, disfagia, náuseas, dormência, nistagmo e ataxia. Esse teste deve ser utilizado com muito cuidado. O teste de Sharp-Buser agora. Esse teste detecta agora a subluxação do atlas sobre o áxis. Utilizado em caso de suspeita de instabilidade cervical, fratura do processo odontoide e lacidão do ligamento transverso. Teste de Epley, também chamado de teste de coçar de Epley. É utilizado para mostrar padrões de movimentos combinados que podem ser limitados, resultando em perda de movimento funcional na articulação do ombro. Para averiguar se o sinal é positivo, basta comparar a ADM entre os dois lados. Teste da manivela, também chamado de teste de recolocação. Deve ser utilizado em caso de suspeita de subluxação do ombro. O mecanismo de lesão estará relacionado com fraqueza muscular, estiramento do labro e também ADM aumentado na extensão do ombro. O teste é positivo se o paciente se tornar apreensivo conforme o ombro é rodado lateralmente e começa a contrair os músculos para parar esse movimento. Por isso, esse movimento é também chamado de teste de manivela de apreensão. Uma observação importante é: se a dor aumenta ao invés da apreensão a partir da rotação lateral, é mais provável que seja um problema de impacto e você precisa avaliar isso. Teste de Hocking-Wood é uma manivela modificada. O paciente aqui fica sentado e a rotação lateral é realizada em 3 amplitudes de movimento: 45, 90 e 120 graus de abdução. É um teste interessante porque a rotação lateral aplicada nessas amplitudes variadas nos possibilita avaliar de forma mais abrangente a estrutura. Teste de fulcro é outra modificação da manivela, bem parecido com o teste original. Nesse caso, o examinador coloca uma das mãos embaixo do aspecto posterior da articulação do ombro para atuar como um fulcro. Lembre, um resultado positivo desse tipo de teste para instabilidade anterior é sinalizado pelo olhar de apreensão do paciente durante o movimento. Teste de tensão de Norwood. Teste utilizado para avaliar agora a instabilidade e mobilidade posterior da articulação glenohumeral. Sinal de sulco. O objetivo desse teste é avaliar lacidão inferior dentro da articulação glenohumeral. O teste é positivo se houver a presença de um sulco por baixo do acrômio, e o sinal pode ser graduado por meio de uma medição da margem inferior do acrômio até a cabeça do húmero. Teste de impacto de Hawkins-Kennedy. Teste especial para impacto do ombro. O objetivo desse teste é diminuir o espaço entre o aspecto inferior do arco acromial e a superfície superior da cabeça do húmero. Dessa forma, o estresse gerado conseguirá avaliar a integridade das estruturas que estão ali naquele espaço: tendão, bursa e ligamentos. Dor é um resultado positivo para esse teste. O teste de Inhoco é uma modificação do teste de Hawkins-Kennedy, no qual a mão do paciente é posicionada no ombro oposto e o examinador eleva o cotovelo deste. Teste de supraespinhal, também teste de Job ou teste de lata vazia, é utilizado uma possível ruptura do tendão supraespinhal ou do músculo e também uma neuropatia do nervo supraescapular. Alguns pesquisadores afirmam que testar o braço com o polegar para cima, ou seja, a lata cheia, é melhor para a máxima contração do músculo supraespinhal. Teste de compressão abdominal ou teste de Napoleão. Teste utilizado para testar uma possível fraqueza do músculo supraescapular, especialmente em pacientes que não conseguem colocar a mão atrás das costas, que seria utilizado no outro teste. Sinal de levantamento ou lift-off sign, ou também lift-off test, utilizado para testar uma possível fraqueza do músculo supraescapular em pacientes que conseguem colocar a mão atrás das costas. Stefko e colaboradores relataram que
Um isolamento máximo do subescapular foi alcançado pelo posicionamento da mão contra a borda póstero-inferior da escápula. E só então você tentar levantar a mão das costas. Teste de Ross. Utilizado em caso de suspeita de síndrome do desfiladeiro torácico. O resultado é positivo se o paciente é impossibilitado de manter os braços na posição inicial por 3 minutos, ou se sente fraqueza profunda, dormência e formigamento na mão durante o período de teste. Teste de Trendelenburg e o Trendelenburg modificado. Ele é utilizado para averiguar fraqueza de glúteo médio e uma possível radiculopatia sacral. O teste será positivo se o ilho do lado não sustentado cair em vez de se levantar. Ainda, se o paciente não conseguir subir e descer os artérios 4 a 5 vezes, o examinador deverá suspeitar de alguma lesão na raiz do nervo S1. Teste de Slump ou Slump Test. Esse é talvez o teste neurológico mais comum para o exame dos membros inferiores e é aplicado para avaliar a restrição de movimento, no caso, o impacto da dura mater e da medula espinhal e também das raízes dos nervos. Se o paciente for incapaz de realizar os movimentos de cada uma das etapas do teste, será considerado positivo a tensão aumentada do trato neuromediano. Essa é uma coisa que vale para todos os testes já descritos até aqui e para os próximos que ainda virão. O membro não afetado deve ser sempre testado primeiro. O membro não afetado é sempre testado primeiro, ok? Teste de Lazegue. O objetivo é o mesmo do Slump, mas especial para avaliar o nervo isquiático. Os movimentos são feitos também em sequência, em etapas. Mais frequentemente, a dorsiflexão costuma ser feito primeiro e depois as outras etapas e os outros movimentos. Teste de Patrick Fabre ou teste de figura 4. Teste é para avaliar possíveis condições patológicas da articulação do quadril, espasmo do ilho psoas ou disfunção sacroiliaca. Chama-se Fabre, pois é a posição do quadril do paciente no momento que o teste começa. É a flexão, abdução e rotação lateral externa que estará sendo feita na articulação. Algumas vezes esse teste é chamado de teste de Jassen, é bom você saber disso. Teste de Craig. É um teste utilizado em caso de suspeita de antiversão femoral. Com esse teste é possível medir a torção para frente do colo femoral. Agora, se você quer saber o comprimento do membro inferior do seu paciente, você pode usar a manobra de Verbe-Braston ou a análise de comprimento funcional. Também é possível fazer isso utilizando uma fita métrica, medindo a distância do trocânter maior femoral e o maléolo lateral do seu paciente. Teste de Thomas, utilizado para avaliar a contratura dos flexores do quadril, que é um dos tipos mais comuns de contratura dessa articulação. Se o paciente não apresentar uma contratura em flexão, o quadril testado, que é o membro estendido, vai permanecer na maca. Teste de L. O objetivo aqui é avaliar contraturas ou encurtamentos do músculo reto femoral. O teste será positivo se o quadril do mesmo lado flexiona espontaneamente durante o movimento. Teste de Ober, utilizado para avaliar a contratura do tensor da face lata e banda iliotibial. Na presença de contratura, o membro inferior permanecerá abduzido e não cairá sobre a maca. Teste de Hudson ou teste de estresse em valgo, utilizado para verificar a instabilidade medial. Em caso de teste positivo, as estruturas que podem estar lesadas incluem ligamento colateral medial, ligamento oblíquo posterior, cápsula póstero-medial, o LCA, LCP e também o músculo semimembranoso. O teste é positivo quando a tíbia se move excessivamente afastando-se do fêmur. E existe um outro também teste de Hudson, mas agora chamado estresse em varo. Nesse caso, a principal estrutura avaliada é o ligamento colateral lateral, mas também cápsula póstero-lateral, complexo arqueado poplíteo e também o bíceps femoral, o músculo. O sinal de gaveta anterior e posterior, utilizado para testar instabilidade antero-posterior. O sinal de gaveta anterior sugere o comprometimento do LCA, ligamento cruzado anterior, mas também a cápsula póstero-lateral, póstero-medial e os ligamentos colaterais. O sinal de gaveta posterior sugere o comprometimento do LCP, ligamento cruzado posterior, mas também do complexo arqueado poplíteo e os ligamentos oblíquos. Manobra de pivô shift lateral ou teste de Macintosh, utilizado para testar a instabilidade rotatória anterolateral do joelho. Esse é um excelente teste para rupturas, que são lesões de terceiro grau, do ligamento cruzado anterior que dão sensação ao paciente de que o osso saiu do lugar. Os pacientes costumam falar isso.
O teste é considerado positivo quando o paciente refere que sentiu reproduzida, durante as manobras, a sensação de sair do lugar que ele tem como queixa. Jerk test, utilizado para avaliar instabilidade rotatória do joelho durante movimentos no plano sagital. Estruturas possivelmente lesadas, no caso de teste positivo, incluem LCA, cápsula articular, complexo poplíteo e ligamentos colaterais. O teste será positivo se aproximadamente 20 a 30 graus de flexão, a tíbia se mover anteriormente, fazendo com que o platô tibial subluxe, com um ressalto. Para fazer a redução, basta você estender o joelho completamente. Teste de McMurray, utilizado em caso de suspeita de lesões meniscais. Com o joelho fletido, roda-se a tíbia lateralmente para testar o menisco medial e medialmente para testar o menisco lateral, apesar de que há discordância entre certos autores. Eles dizem que se você rodar também medial, você avalia o menisco medial. Se você rodar lateral, você também consegue avaliar o menisco lateral. Então há esse problema entre os autores. O teste é positivo se houver ressalto ou sensação de crepitação associado ou não à limitação de rotação. Não se esqueça, o teste deve ser repetido em diferentes graus de flexão e os dois membros devem ser comparados, começando pelo membro sempre não comprometido. Teste de Epley, também utilizado para avaliar lesões meniscais e o ligamento do joelho. O teste é positivo para menisco se houver dor e diminuição de rotação, com ou sem percepção de um clique ou um pinçamento durante a compressão. Se a rotação associada à distração for mais dolorida ou mostrar um aumento da rotação em relação ao lado normal, a lesão provavelmente é de ligamento.